Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma querida Escola Bíblica Dominical, a nossa conhecida EBD. Nós utilizamos a revista da nossa editora Betel e a própria capa da revista já tem uma mensagem: semeando na terra e colhendo bênçãos do céu. Hoje estamos centralizando o estudo da mordomia cristã. Mordomia no sentido de administração e centralizando no tema de a gratidão e a fidelidade na administração dos recursos que Deus nos confiou. Tudo pertence a Deus, mas Ele nos confiou a administração. Hoje, nesse dia, estamos estudando a lição de número 8, que tem por título A Fidelidade da Mordomia Cristã. Uma administração fiel aos olhos do Senhor. É o que nós estaremos abordando e comentando durante este domingo nessa querida Escola Bíblica Dominical. Então, mordomia cristã, cuidando das coisas de Deus. Apenas mordomos, apenas dispenseiros, apenas administradores das coisas que pertencem ao Senhor. O nosso texto de ouro desta lição está em Lucas 16:10, que diz o seguinte: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no mínimo. Deus é muito claro nos seus dizeres, na palavra do Senhor, que esta fidelidade é para pequenas coisas e para grandes coisas. E nós vamos ver no decorrer da aula que quem é fiel no mínimo, Deus confia coisas maiores para administrar no seu reino. Seja fiel no pouco e no muito Deus te colocará. Esta é o lema da nossa escola, é o lema da palavra do Senhor. Quem é fiel no mínimo, Deus coloca no muito, porque já demonstrou que é fiel. A nossa verdade aplicada de hoje diz o seguinte: o discipulado cristão envolve lidar com os bens materiais, as finanças, conforme os princípios bíblicos. Qual é a base que eu devo utilizar para administrar as coisas de Deus, os bens materiais e finanças? A base, o nosso manual é a palavra de Deus, o que a Bíblia nos ensina a respeito à administração. Então, o que significa mordomia cristã segundo a Bíblia? Muitas pessoas entendem mordomia de diversas maneiras, mas segundo a Bíblia, a palavra mordomia foi usada para administração, numa maneira de economizar, de fazer um trabalho de administração, gerar de acordo com os padrões divinos escritos na palavra de Deus. Deus, na administração e nos negócios. Os negócios e tudo pertence ao Senhor. Somos apenas mordomos. Deus precisa estar presente em toda esta mordomia, em toda esta gerência. O texto de referência para esta lição foi escolhido Lucas 16, versículo 1 a 6, uma parábola que Jesus contou. A parábola diz o seguinte: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo. E este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isto que eu ouço de ti? Dá conta da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos seus devedores, do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele lhe respondeu: 100 medidas de azeite. E ele disse: toma a tua obrigação e assenta-te já e escreve 50. O mordomo infiel demonstrou que ele foi infiel na própria administração, e quando ele viu que ele ia ser despedido da mordomia, da administração, ele continuou sendo infiel, arrumando uma forma infiel de se garantir a sua posição. Ele manteve a sua infidelidade. É esse texto que está mostrando aqui. Foi infiel na administração e quando ele viu que ia ser cobrado, ele também, como uma outra maneira infiel,
fiel de consertar as coisas em favor dele. Mas hoje nós vamos aprender nessa lição sobre a fidelidade. Nós vamos aprender muito sobre a fidelidade, como ser fiel ao Senhor. Então, o mordomo infiel é uma parábola contada por Jesus. É uma parábola com ricos ensinamentos que estamos descrevendo a partir deste momento. Então, recebendo a chuva seródia, sendo mordomo fiel. E o que é uma chuva seródia? É a chuva fora de tempo, antes do tempo da colheita, que Deus nos abençoa, para que a nossa colheita seja grandiosa, seja abençoada pelo Senhor. Para termos uma colheita abençoada, princípio para termos uma colheita abençoada, sendo um mordomo fiel. Este é o nosso assunto de hoje. Introdução da nossa lição de hoje. O exercício da mordomia cristã está fundamentado na verdade bíblica de que tudo pertence a Deus. Então, o princípio é esse. Tudo pertence a Deus. Somos apenas gerenciadores, despenseiros, mordomos. E o Salmo 24 é bem claro nesse sentido. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que neles habitam. Do Senhor é a terra, inclusive nós que habitamos nessa terra, tudo pertence ao Senhor. Devemos ter fidelidade perante ao Senhor na administração de tudo que Deus tem nos confiado. O discípulo de Cristo deve ter profundo senso de responsabilidade e consciência de que prestaremos contas ao Senhor de como administramos o que nos foi confiado. Haverá um dia da prestação de contas, que estaremos diante do Senhor e nós receberemos o nosso galardão, de acordo com o que administramos no reino de Deus. A nossa salvação é pela graça, pelo sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, mas o galardão que receberemos será de acordo com as obras, com a nossa fidelidade na administração no reino de Deus. Então, Salmo 24, mais uma vez. Do Senhor é a terra e tudo que nela há, tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Nós vivemos neste mundo, tudo pertence ao Senhor e nós administramos sempre lembrando que Deus é dono de tudo. Em Ezequiel tem uma mensagem muito bonita que esclarece para a gente. Na vida do cristão, tudo deve estar consagrado a Deus. A família, os estudos, o trabalho, o lazer, inclusive o comer e beber. Tudo pertence a Deus. Então, Deus quer que nós aprendamos a administrar, sermos bons administradores, administrando o tempo, os dons espirituais sobre as nossas vidas, os dons materiais, administrando a nossa vida de uma maneira agradável ao Senhor, que glorifique o nome do Senhor. Tópico 1 da nossa lição, o princípio da mordomia. O princípio, o que é que rege uma mordomia? Então, o discípulo cristão inclui a maneira como lidamos com o dinheiro e os bens materiais. Isso faz parte de um discipulado. Ser discipulado na igreja não é apenas conhecer as coisas espirituais, mas aprender também a ser um mordomo fiel, administrar as coisas de Deus com sabedoria. Lucas 16:13 diz: nenhum servo pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Jesus foi muito claro nas suas pregações aqui na terra, dizendo que nós não podemos amar a dois senhores. Tem muitas pessoas que colocam o dinheiro como um Deus e fica dividido na hora de administrar o seu tempo, se agrada a Deus ou se agrada ao dinheiro. E Deus vai nos ensinar muitas coisas nessa lição. Há necessidade de buscar no Senhor sabedoria, habilidade para administrar o que Deus permite que esteja sobre a nossa responsabilidade. Sempre lembrando, somos apenas responsáveis, dono de tudo é o Senhor. Então, ninguém pode servir a dois senhores.
Estamos todo dia numa encruzilhada a escolher. Ninguém pode servir a dois senhores. Não estamos falando diretamente do dinheiro, mas sim do amor ao dinheiro. O dinheiro é útil, mas ele não pode ocupar o lugar de Deus. A Bíblia nos diz amar a Deus sobre todas as coisas e a administração dos bens para a honra e para a glória do Senhor. Riqueza não garante felicidade. Quem não conhece esse pensamento? Riqueza não garante felicidade. A maior riqueza é ter Deus como nosso Senhor sobre todas as coisas e administrar esses bens de maneira que Ele seja glorificado e nós tenhamos o suficiente e abençoados para viver uma vida calma e sossegada na presença do Senhor. Subtópico 1.1. O conceito de mordomia. Afinal, o que é mordomia? É a administração. Nós vamos estudar mais detalhadamente. Mordomia cristã refere-se à gestão dos bens que nos são dados por Deus ou concedidos para que nós vivamos e administramos. A raiz da palavra vem do grego, oikonomia, que dá a palavra economia, encontrada em alguns trechos do Novo Testamento, como na parábola do mordomo infiel. Tanto é que as pessoas estudam economia, como administrar, como gerar, como fazer uma gestão verdadeira e fiel e progressiva. E a mordomia cristã? Sempre lembrando que tudo pertence a Deus. Estamos administrando bens do Senhor. Lucas 16, 2 diz o seguinte: e o dono, e ele chamando, disse-lhe: presta contas da tua mordomia, porque já não poderá ser mais meu mordomo. Então o dono da propriedade chamou o mordomo e disse: você precisa prestar conta, porque eu já ouço que você não está tendo uma mordomia fiel. Isso nos lembra que um dia nós estaremos ante a face de Jesus, prestando conta a Ele de tudo que Ele nos concedeu. Dos dons espirituais, usando na igreja os nossos dons espirituais, colocando em prática, os bens materiais, os bens espirituais, a finança, tudo isso nós vamos prestar conta se administramos tudo corretamente. E se já temos administrado corretamente, já temos sentido que Deus tem nos abençoado, porque Deus ama aquele que administra com justiça. Então, mordomia cristã, servindo a Deus com excelência. Todo dia estamos na casa do Senhor, ouvindo sermões e estudos, aprendendo a servir a Deus com excelência, buscando esta excelência, porque esta excelência no servir vai agradar o Senhor para todo sempre. E assim, pecado é amor ao dinheiro. Então, não é o dinheiro que é pecado, mas o amor ao dinheiro, transformar o dinheiro em um Deus com D minúsculo, e isso desagrada a Deus. A Bíblia nos diz amar a Deus sobre todas as coisas. Paulo alerta que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, não é o dinheiro que é o mal, mas o amor ao dinheiro que é a raiz, a fonte de todos os males. E para isso estamos estudando essa querida escola dominical para desenvolver uma mordomia cristã que agrada ao Senhor. Na Bíblia, o termo mordomo também é traduzido por despenseiros, aquele que cuida de uma despensa. Principalmente no interior, nós entendemos mais esse termo e vamos mostrar uma imagem nesse sentido aí, cuja característica principal é a fidelidade. Muitas pessoas trabalham na colheita, mas tem o despenseiro que guarda aquilo que foi colhido e distribui com fidelidade. Da mesma maneira, no reino de Deus, Deus nos dá dons espirituais, um para ensinar, outro para cantar, louvar, presidir, e nós vamos usar esses dons, sabendo que um dia prestaremos conta ao Senhor. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que os homens nos considerem como ministro de Cristo, despenseiro dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se que os despenseiros, que cada um se ache fiel. Além do mundo olhar para nós, cristãos, saber que nós somos despenseiros das coisas de Deus, que também essa mordomia seja fiel. Então, a igreja é um exemplo para o mundo.
E aí está um despenseiro, cuidando de todas as colheitas e de tudo que será distribuído, olhando e de uma maneira cuidadosa. Da mesma maneira, nós zelamos da nossa vida espiritual, zelamos do nosso tempo, se ele está bem distribuído, dos bens, das nossas finanças, de uma maneira que Deus seja agradado. Um verdadeiro despenseiro. Aí fica uma pergunta: você é um despenseiro de Deus? Você tem recebido de Deus dons materiais, posses materiais, dons espirituais, um bom tempo, saúde, e você tem sido um despenseiro, tem administrado com sabedoria? Fica uma pergunta para todos nós. O princípio da mordomia refere-se ao cuidado que o cristão fiel deve ter com todos os bens recebidos de Deus. Tudo veio de Deus para nós, tudo pertence a Deus. Sejam materiais ou espirituais, pois um dia seremos chamados para prestar conta deles. Deus nos confiou e ver se estamos administrando direito, trabalhando a ponto de poder ajudar os necessitados, distribuindo para os necessitados. Deus está olhando se somos verdadeiros despenseiros. Então, ser mordomo tem 3 faces importantes: mordomo do tempo, mordomo dos bens que já possuímos e mordomos dos talentos. Como eu estou fazendo? Eu estou tendo tempo para ler a palavra, para estudar, para dedicar às coisas de Deus? Eu estou tendo tempo para ir à igreja, dedicar às coisas de Deus? Estou gerenciando os meus bens de uma maneira que eu possa ajudar os necessitados? E os talentos que Deus tem me dado? Tenho usado em favor do meu irmão, da igreja e da comunidade? São talentos diversos que Deus tem distribuído para nós. Todos terão de prestar contas dos seus atos a Deus. Um dia estaremos lá prestando conta de tudo isso. 1.2. A fidelidade na mordomia. A mordomia exige fidelidade. Tudo que somos e temos pertence a Deus. Isto devemos pensar todo dia. Em 1 Crônicas, Davi disse o seguinte: Tua é, Senhor, a magnificência, e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, tu te exaltaste sobre todos como chefe, e riquezas e glória vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Quando Davi recebeu as ofertas para construir o templo, Davi reconheceu que tudo vem de Deus. E as pessoas estavam sendo bons despenseiros, bons mordomos, a ponto de ofertar para a construção do grande templo que foi construído posteriormente por Salomão. Então, seja um bom mordomo dos recursos de Deus. Os recursos de Deus é um presente. Veja aí na tela que é um presente, algo dado por Deus. Temos responsabilidade de administrar com sabedoria. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Quando fala da multiforme graça de Deus, é porque Deus distribui talentos diversos para a sua igreja, e cada um administre os dons que Deus te deu. Assim, Deus será glorificado. O mordomo fiel administra os bens que recebe segundo os padrões e as orientações do dono dos bens, e não segundo os seus desejos. Mordomo, despenseiro, ele não administra segundo o seu olhar, mas sim segundo as ordens do dono, do Senhor. Deus é dono de tudo, da vida, do tempo, do dinheiro, e o cristão deve viver como um administrador fiel de tudo que lhe é confiado. Somos apenas administrador. Deus é o dono e exige de nós fidelidade. Nada nos pertence, tudo é de Deus. Olha o universo. O universo imenso pertence a Deus, Jeová. Com muito amor, criou o céu, a terra e o mar, por ter nos dado a vida, merece a adoração.
A Ele nós damos nosso amor de todo o coração. Deus é dono das mínimas coisas e do universo. Tudo está sob o seu controle e tudo rege, toda a natureza funciona, tudo coordenadamente para que nós sejamos abençoados. 1.3. Administrando os bens recebidos, sabendo sempre que é do Senhor. O mordomo da parábola, que foi contado no texto de referência, não agiu corretamente. Além do mau administrador, ele ainda fraudou os bens do seu senhor. Ele errou pelo menos 2 vezes. Primeiro, ele não administrou direito. Quando ele viu que ia ser despedido, ele agiu fraudulentamente para ver se ganhava aquelas pessoas que deviam ao seu senhor, tentando abater a quantidade de uma conta que não era também, era do Senhor, que não era dele. Olha o que disse Lucas 16. E ele disse, 100 medidas de azeite. E disse-lhe, toma a tua conta e assenta-te já e escreve 50. Disse depois o outro, e tu, quanto tu deves? E ele respondeu, 100 alqueires de trigo. E ele respondeu, 100 alqueires de trigo. E disse-lhe, toma a tua conta e escreve 80. Então, esse mordomo infiel errou 2 vezes, de não administrar certo. E quando ele viu que ele ia ser dispensado, tirado da mordomia, ele começou a arrumar fraudulentamente um jeito de angariar amizade injustamente. Então, ele precisa de Deus na sua vida. E assim, ele foi corrigido, ele foi repreendido porque ele foi um mordomo infiel. E hoje nessa escola estamos aprendendo a ser servos fiéis, mordomos fiéis, administrando as coisas com temor a Deus. Olha que pensamento interessante. A fidelidade a Deus torna o cristão firme, convicto e forte na fé, pois ele respeita e cumpre os acordos da aliança do seu Senhor. Deus tem um pacto conosco, tem uma aliança conosco. Ele trouxe o reino. Jesus mesmo nos ensinou a orar, Senhor, que venha o teu reino. Então o reino de Deus veio. Agora ele colocou a administração do reino nas nossas mãos. E nós, com sabedoria, vamos administrar sabendo que tudo pertence ao Senhor. Deus é justo, por isso não aprova nenhum tipo de negócio fraudulento. Isso o servo infiel está aprendendo. Quem enriquece às custas de mentira cai em armadilha mortal. Olha o que diz Provérbio 21:10. A alma do ímpio deseja o mal, o seu próximo, e não agrada aos seus olhos. O ímpio deseja o mal, mas o justo deseja o bem e quer fazer aquilo que agrada aos olhos do Senhor. Os mordomos fiéis serão abençoados. Isto é que nos dá a tranquilidade de estudar uma lição tão linda como essa, que aqueles que serão fiéis serão abençoados. Deus é justo o suficiente para nos abençoar. Primeira carta de Pedro foi escrito, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Em outras palavras, Pedro está dizendo, nascer de novo, e agora a viver de um alimento verdadeiro para agir com verdade na presença do Senhor. Assim, o cristão e o compromisso com a verdade. Falar em mordomia, de talento, de bens, financeiro, de todos os sentidos, uma palavra que tem que permear a mordomia é a verdade. O servo infiel não foi verdadeiro, mas nós estamos aprendendo e conhecemos a palavra do Senhor, que quem serve Jesus tem na sua meta agir, falar e ter compromisso com a verdade. Então, verdade ou mentira? Todas as manhãs, todos os dias nós estamos numa encruzilhada. E agora, mentira ou verdade? Cabe a nós escolher. Deus nos deu algo chamado livre-arbítrio entre escolher o bem e o mal, entre a verdade e a mentira. Nessa parábola que nós lemos no texto de referência, a má fama do empregado chegou até o patrão. Ele disse, o que eu ouço a respeito de ti? Então já chegou a má fama lá. O patrão logo avisou que o tiraria da administração dos seus bens.
E aí ele teve que prestar conta e já sabia que ia ser despedido e já estava de uma maneira fraudulenta arrumando um jeito de se acertar. Não se arrepender, pedir perdão e consertar as coisas de uma maneira correta. Então, fiel quando ninguém vê. Interessante? A gente ser fiel quando as pessoas estão nos olhando, a nossa maneira, o nosso comportamento, mas agora Deus diz para nós, fiel quando ninguém vê. Aí nós devemos saber que Deus está nos vendo. Ele nos contempla em cada detalhe, mesmo quando estamos sós, tomando uma providência, tomando uma decisão. Então, Deus me fez à sua imagem. Se Deus é fiel, se Deus é justo, se Ele nos criou à sua imagem, no mínimo, devemos procurar ser fiéis e justos perante esse Senhor, refletindo a imagem de Deus, porque nós refletimos a imagem de Deus, sendo fiel, sendo justos. Tópico 2. O Pai zeloso. Deus é zeloso. Zeloso no sentido de querer tudo certinho, tudo justo. E nós somos filhos que estamos trabalhando no reino para um Deus zeloso. Como Pai zeloso, Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. É uma coisa que nós devemos sempre lembrar. Deus quer nos abençoar, quer o nosso bem, mas quer que nós sejamos abençoados de uma maneira fiel, de uma maneira justa. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse: e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Sabe o que Deus quer que nós tenhamos? Conforme o versículo está escrito, que nós tenhamos o suficiente, toda suficiência, e Ele nos dá além do suficiente, a ponto de nós podermos abençoar as pessoas necessitadas, conforme temos estudado nesse trimestre. Deus tem prazer em nos abençoar. É um Deus que tem prazer nos abençoar. De uma maneira fiel e justa, Ele nos abençoa. Deus se alegra em nos fazer o bem. É prazer de Deus. Se nós estamos aqui na terra, sempre sabemos que o Pai quer o melhor para os filhos, agora imagina um Deus fiel. Ele quer o nosso bem, que tenhamos o suficiente, que vivemos uma vida reta, tranquila, a ponto de abençoar outras pessoas. Deus quer o nosso bem. Não significa que temos livre gestão. Não temos livre gestão. Nós gerenciamos para Deus. As decisões são de Deus, que estão contidas na palavra de Deus. Não significa que temos livre gestão sobre as coisas que recebemos do alto. Do alto, veio de cima a ordem para nós gerenciarmos. É preciso empenho para administrar os bens e as finanças sob a nossa responsabilidade. Então, nós precisamos de empenhar para fazer o melhor, o mais correto, o mais agradável ao Senhor. Olha o que está escrito em Lucas 12. E disse o seu Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre ele os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Aqui, Lucas já está citando o servo fiel. Quem é esse servo fiel? Que Deus colocou pessoas para ele administrar, bens materiais, tempo. Quem é esse? Este é aquele servo que agrada o Senhor. Deus está acompanhando, porque tudo fazemos uma gestão, pensando que Ele é o dono de todas as coisas. Olha que versículo bonito na carta aos Hebreus. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, nós recebemos o reino, nós somos administradores do reino, cujo dono deste reino é o Senhor. Portanto, já que recebemos um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Agradamos a Deus com administração reverente e Ele é louvado e é glorificado. 2.1. O caráter do mordomo fiel. Qual é a característica de um mordomo fiel? Como ele trabalha? Sempre lembrando que Deus é dono de tudo e vê tudo. A mordomia exige nossa atenção.
como discípulo de Cristo. Somos discípulos de Cristo, a quem pertence todo o nosso ser. Não só os bens que estão nas nossas mãos pertencem a Deus, mas nós também pertencemos a Deus. E Deus quer que todo este conjunto seja para a glória do nome dele. O Salmo 24 diz mais uma vez: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo é de Deus, tanto os gestores, tanto os mordomos, como as coisas a serem gerenciadas. Tudo pertencem a Deus. Salmo 24, muito conhecido: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, e o mundo e os que nele vivem. Pertencemos ao Senhor. Qual é o nosso chamado no reino de Deus? O chamado de todos é servir ao reino de Deus. Sempre lembrar que o reino é de Deus. Ele é o dono do reino e nós, gerenciadores, trabalhadores deste reino, administrando cada dia. A parábola do mordomo infiel, lembrando mais uma vez, nos ensina que o verdadeiro caráter do cristão se expressa também no modo como lidamos com os bens que Deus nos confia. Então, não é apenas eu ser cristão, estar presente na igreja, pregar bonito, cantar bonito, mas agora Deus nos chama a atenção que a nossa vida cristã também envolve a nossa mordomia, a nossa administração de tudo aquilo que Deus colocou em nossas mãos, porque tudo pertence a Ele. Lucas 16 diz o seguinte: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Está lá no nosso texto de ouro. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Então Deus nos confia o mínimo e fica olhando para nós se nós somos fiéis naquele mínimo. E à medida que nós demonstramos que somos fiéis no mínimo, Deus vai angariando, vai aumentando aquilo que Ele quer que nós administremos. Assim que a palavra de Deus nos orienta. Então, Deus levantou um povo especial, zeloso de boas obras. E quem é este povo? A igreja. Deus levantou a igreja, um povo zeloso de boas obras. Para quê? Para cuidar dos interesses do seu reino na terra. Deus está no céu, o reino está aqui e somos mordomos deste reino. Olha outra frase bonita. Essa mordomia especial cuida dos bens espirituais, humanos e materiais, em nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus também nos dá a mordomia de administrar pessoas, de administrar gente, de presidir igreja, dirigir igreja, ministrar, ensinar. Então, tudo faz parte da mordomia, do bom mordomo. 2.2. Os mordomos do Senhor. De quem somos? Do Senhor. Não sou mordomo do meu querer, do meu pensamento, do meu arbítrio. Eu sou mordomo do Senhor. O que Ele quer de mim está na sua palavra, está revelado, está na nossa consciência que estamos fazendo certo ou errado. Por isso Deus nos criou com livre-arbítrio. Somos imagem e semelhança de Deus e sabemos distinguir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o que não agrada a Deus e o que agrada a Deus. O mordomo infiel tinha uma total autoridade sobre os bens do Senhor. Veja que o Senhor confiou a ele. Ele não foi fiel, mas o Senhor entregou nas mãos dele para ele administrar. Que confiava nele até para fazer acordos em seu nome. Ele podia administrar, comprar, vender, escolher, poderia anotar as dívidas das pessoas que compravam do seu dono. Ele tinha uma total administração, mas ele não foi fiel. Olha o que aconteceu. E chamando a si, a cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: olha aí, vem um devedor do seu senhor, não era dele, ele era apenas mordomo. Quanto que você deve ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite, 100 medidas de azeite. E ele disse: toma a tua conta e assenta-te já e escreve 50. Veja que ele não foi fiel com o seu senhor, não administrou direito e agora estava arrumando um jeito fraudulento. Ele tinha essa autoridade, o dono confiou a ele e até nas anotações das contas a serem pagas, e ele não foi fiel. Deus está buscando servos fiéis para glorificar o nome dele com os talentos, com os dons que ele tem nos dados. Olha que pensamento interessante. Somos mordomos, não donos.
dos recursos de Deus. Olha aí, parece um trocadilho muito forte. Somos mordomos, não donos dos recursos de Deus. Sempre lembrar disso aí, tá bom? Os que recebem a Cristo devem compreender o significado da mordomia cristã. Agora eu sou cristão, eu tenho que pensar como cristão, administrar como cristão, sentir como cristão, que exige um caráter reto, próprio de quem teme a Deus. O meu temor a Deus me faz eu agir corretamente, tendo na minha frente sempre a verdade, falada e praticada. Quando um cristão é zeloso e correto na administração de tudo que está aos seus cuidados, o nome de Deus é honrado. As pessoas olham para nós, olha, esse cristão, ele está honrando a Deus, ele é fiel no mínimo, no máximo, ele é fiel nos seus cuidados, nos seus pagamentos, nos seus recebimentos, na administração do seu tempo, ele administra direito, usa o tempo correto para as coisas de Deus. Se ele administra pessoas, se ele é líder de pessoas, ele administra com cuidado, com amor, com zelo, ele cuida, ele é um mordomo fiel. Então, mordomos de Deus, sempre lembrar, mordomos de Deus, compreendendo o sentido de uma mordomia plena no mundo e nos dias de hoje. Interessante. Mordomia plena, mordomia em todas as áreas, que às vezes a pessoa é fiel numa área, mas não zela da outra. Ele é fiel, ele é justo numa área e na outra ele não atenta para isso. E quando? Nos dias de hoje. Pensa hoje, nós vivemos num mundo difícil, nos dias de hoje, de tanta infidelidade na administração de tantas coisas, mas Deus diz para nós que nós somos mordomos fiéis, porque administramos o reino de Deus. Pedro escreveu no capítulo 4, se alguém falar, olha bem, se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Então, se eu tenho uma oportunidade de falar, que a minha fala seja em conformidade com a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai gerar salvação, vai gerar conversão, vai gerar muitos frutos no reino de Deus. E se alguém administrar? Administre segundo o poder de Deus, o poder que Deus dá. Então, se eu falo, falo de acordo com a palavra. Se eu administro, administro com o poder que vem do céu, porque agora eu sou cristão e Deus tem nos capacitado. Para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder para todos sempre. Amém. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele disse ainda, e quando fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Sempre administrando e sendo grato a Deus. Foi Deus que me deu esses bens. Tenho o suficiente para toda a família, administrando com sabedoria, e ainda tenho como ajudar aos necessitados. Isso vou dar um bom testemunho de cristãos nos dias de hoje. Assim, a Deus pertence o reino. De quem é o reino? Do Senhor. Ele nos concedeu a chave do reino, mas o reino pertence ao Senhor. Certa vez Jesus perguntou, o que dizem os homens que eu sou? Aí eles disseram, um diz que é Jeremias, outro diz que é Isaías, um profeta, João Batista. Aí ele virou para os discípulos e disse, e vocês, o que dizem que eu sou? Aí Pedro disse, tu és o Filho do Deus Altíssimo. Aí Jesus disse, por causa desta palavra, eu te darei as chaves do reino. Deus deu a chave do reino a nós, mas o reino pertence a ele. A Deus pertence o reino, o poder e a glória. Ele é glorificado. 2.3. O que você tem nas mãos hoje? Interessante, porque muitas vezes nós temos um desejo de oferecer para Deus coisas que nós não temos, um bem que está muito acima do nosso alcance. Mas aquilo que está no nosso alcance, na nossa administração, nós não temos coragem, disposição para servir ao reino de Deus. Se eu tivesse isso, ou quanto de dinheiro, eu faria algo para o reino de Deus. Mas o que eu tenho é esse que Deus está olhando. O que eu tenho, o que eu posso fazer pelo reino de Deus? Paulo alertou o jovem Timóteo. Paulo era um pastor muito experiente, um apóstolo. Timóteo era um jovem pastor, acerca do apego aos bens. Cuidado, não se apegue aos bens materiais. Não faz da matéria, do dinheiro como um Deus. Paulo escreveu, porque nada trouxemos para este mundo, e é manifesto que nada podemos levar dele.
Muito real esse versículo. Quem de nós não sabe disso, que não vamos levar nada deste mundo? Então, administremos com sabedoria e Deus será glorificado. Essa realidade soa como uma exortação, para não nos esquecermos de que tudo pertence a Deus. A palavra exortação na Bíblia sempre significa ânimo. Essa palavra está nos animando saber fazer o certo, porque vamos prestar conta diante do Senhor. Nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Que possamos sempre lembrar disso. E o que o Senhor tem colocado em suas mãos? Sobre a sua administração? Aí uma pergunta muito individual. O que Deus tem colocado em suas mãos? Tanto é que quando Deus fala da nossa oferta na igreja, ele fala que essa oferta seja proporcional, individual, tudo de acordo com a possibilidade de cada um. Quem pode e quem pode mais, quem pode menos, tudo é Deus com a pessoa. Você tem cuidado dessas coisas com zelo e integridade? A palavra integridade, integral, dá a ideia de toda a pessoa administrando todas as coisas, em todas as áreas. Aí eu sou muito fiel nesta área, mas naquela área eu não sou muito fiel. Deus pede de nós uma integridade, um cristão íntegro. Cabe a nós refletir sobre esses questionamentos com fidelidade que o Senhor espera dos seus filhos amados. Cabe a nós refletirmos. A obediência à palavra de Deus nos conduz a grandes momentos de alegrias e vitória. Sabe o que a gente quer mais? Alegria, vitória. É isso que a gente deseja para o outro todo dia. Alegria, vitória. E como conseguir alegria e vitória? Obediência à palavra de Deus gera alegria e gera vitória. Tópico 3. Sejamos mordomos fiéis. Então, depois de ter visto tudo isso, a parábola do mordomo infiel, vimos também as colocações do mordomo fiel, sabemos que o reino pertence a Deus, que Deus nos confiou este reino. E agora, sejamos mordomos fiéis? Uma boa meditação nesse tópico 3. A infidelidade do mordomo se tornou conhecida e o seu senhor interrogou: que é isso que eu ouço de ti? Então espalhou-se a notícia de que ele não estava sendo fiel. Então o nosso testemunho, ele mostra para as pessoas se estamos sendo fiéis ou não. É importante nós zelarmos do bom testemunho. O mordomo infiel esbanjou os bens do seu patrão e isso evidenciou um caráter distorcido, muito distorcido daquilo que o dono esperava dele. E houve prestação de conta. E ele teve que baixar a cabeça perante o dono, porque chegou até lá a notícia de que ele não estava sendo fiel. Deveria se arrepender, consertar a sua vida, mas ele tentou arrumar de uma maneira fraudulenta um jeito de se escapar, de se abastecer de uma maneira fraudulenta. Um dia estaremos diante do Senhor, prestando conta de tudo que ele nos colocou para administrar. Mordomia e caráter íntegro. Mais uma vez, lembrar que a mordomia exige um caráter íntegro. Não ser fiel em uma área, mas ser fiel em todas as áreas. Deus está acompanhando de perto. Para cuidar das coisas que recebemos de Deus, é preciso cultivar o caráter íntegro. Primeiro vou cuidar do meu caráter e depois vou cuidar das coisas de Deus. É isso que acontece quando a pessoa nasce de novo e se converte. Cuida do interior, nasce de novo, agora vai administrar as coisas de Deus. Olha Lucas 16. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Já foi dito, quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, como vos confiará as verdadeiras? Deus olha para nós e diz: mas se nas coisas materiais tão simples você não consegue ser justo, como eu vou te confiar dons espirituais, nas coisas que vêm do céu? Será que você vai ser fiel também? Então é hora da gente mostrar que somos fiéis para que Deus nos revista de coisas celestiais, talentos espirituais para fazer a obra de Deus. Olha que bonito. Ser fiel no mínimo é algo grande. Ser fiel no mínimo é algo grande. Queres ser grande? Começa com o mínimo. Queres ser grande? Começa com o mínimo. Não devemos agir como o mordomo da parábola. Não devemos. Essa parábola foi mostrada para nós porque ele deu um exemplo do contrário. Ele diz: não devemos agir conforme o mordomo da parábola, de modo fraudulento.
A integridade é um dos atributos de Deus que é íntegro, olha que Deus, íntegro, justo, correto e perfeito. Este é o dono desta obra, este é o nosso dono. Então nós temos que zelar e viver uma vida que agrade a ele. Olha em Deuteronômio, Moisés, antes de subir, fez o seu grande sermão e disse: Ele, o Senhor, é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, não há nele injustiça, justo e reto é. Este é o dono da vinha, este é o dono do reino para quem nós trabalhamos. Então, olha que pensamento. Deus é fiel com o justo e é justo com o infiel. Interessante, hein? Olha, peça bem no trocadilho, peça bem atenção. Deus é fiel com o justo. Sou fiel, ele vai me abençoar, mas também ele é justo com o infiel. Então, ele vai fazer justiça com o infiel. Eu acho que esse pensamento esclarece um pouquinho mais. Olha que interessante. Porque Deus é bom. Ninguém tem dúvida disso. Deus é bom e nos deixa plantar o que quisermos. Deus é bom e nos deixa plantar o que quisermos. Porque Deus é justo, nós colhemos o que plantamos. Está muito claro aí para nós nessa aula de mordomia. Porque Deus é bom e nos deixa plantarmos o que quisermos. Porque Deus é justo, nós colheremos o que plantamos. O servo justo será abençoado e galardado por Deus, e o injusto será julgado por Deus. Assim, Jesus rejeita a mordomia dúbia e mentirosa, uma mordomia que não tem uma diretriz, que agrada a um, agrada a outro e não agrada a Deus, que é o centro da verdade, uma mordomia mentirosa. Lucas 16, nenhum servo pode servir a dois senhores. E aí, amo a Deus ou amo ao dinheiro? Porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, Jesus falou, se o amor ao dinheiro estiver acentuado neste ponto, o dinheiro já está virando um Deus, com D minúsculo. Mas a Bíblia diz, amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Não contra o dinheiro, mas sim o amor ao dinheiro, endeusando o dinheiro. Deus quer que nós voltamos a nossa atenção a amar a Deus sobre todas as coisas. A decisão é sua. A decisão é sua e minha. Escolha o lado de Deus e será feliz. Olha que interessante. Escolha o lado de Deus e será feliz. Será galardoado por Deus por ter escolhido o lado certo. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, inclusive os bens materiais. 3.2. O mordomo fiel. Sim, nós falamos sobre o mordomo infiel, agora estamos encerrando os dois subtópicos finais, falando do mordomo fiel. Vamos ver mais ainda sobre a mordomia fiel de um cristão. Como nós já vimos, mordomia é administração, é administrar os bens de outrem com fidelidade. Por que de outrem? Os bens são de Deus, tudo pertence a Deus, inclusive nós procuramos ser fiéis nessa mordomia. A Bíblia relata o exemplo de Eliezer, ou Eliezer, conforme quiser na pronúncia, um mordomo de Abraão. A Bíblia diz que Abraão, Deus enriqueceu Abraão em tudo, mas quem era o administrador era o Eliezer. Pouca gente lembra do Eliezer, ele é que administrava tudo de Abraão. Tudo ele administrava, é um mordomo de muita confiança. Ele entrou na caravana de Abraão, começou a administrar os bens de Abraão, uma confiança tal que Abraão confiou a ele buscar a noiva para o seu filho Isaque, de tanta confiança que Abraão tinha nele. Então, Eliezer é um símbolo. Poucas pessoas pregam ou falam sobre Eliezer, mas foi um exemplo de fidelidade o tempo todo. Então, quem foi Eliezer? Vamos fazer um pouquinho mais sobre Eliezer? Eliezer, um servo pessoal de Abraão. Cuidava de ovelha, cuidava de gente, administrava tudo, e Abraão tinha um servo de confiança. A ponto que chegou o tempo de Isaque se casar, ele colocou Eliezer na missão de buscar uma noiva que servia ao Deus Altíssimo. Porque lá onde Abraão estava, lá na terra dos cananeus, eles serviam a Deus que ficava nos altos dos montes.
mas Abraão servia o Deus Altíssimo. Ele disse, eu quero que você busque alguém que sirva ao Deus Altíssimo para continuar a genealogia dos patriarcas, servindo ao Deus Altíssimo. Então, Eliezer administrava tudo. Sabe o que é tudo? Administrava tudo que o seu senhor possuía, inclusive sendo enviado por Abraão para procurar uma noiva para o seu filho Isaque. Que confiança! Que confiança! Buscar alguém que adorava ao mesmo Deus, o Altíssimo. Gênesis 24. Não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus. São adoradores de ídolos, no meio dos quais eu habito. Mas queirás a minha terra, a minha parentela, e daí tomarás mulher para o meu filho Isaque. Que confiança na genealogia. Muitas vezes nós acentuamos a vida de Abraão, a vida de Isaque, a vida de Jacó, e esquecemos que entre esses personagens importantes, houve um personagem muito importante chamado Eliezer, que foi um grande mordomo, um despenseiro fiel que agradou ao seu dono. Então, Abraão confiou a Eliezer para buscar uma noiva para o seu filho, uma grande missão. A missão de Eliezer a alguém que ia casar com seus filhos. E nós sabemos que a Rebeca representa a igreja, que o Isaque representa Cristo, que Abraão representa o Pai, e o que o Eliezer representa o Espírito Santo, que está trabalhando na igreja para encontrar com o noivo. Vamos ver um pouquinho mais? Assim, Eliezer foi um bom exemplo de mordomo. Que exemplo! Porque conhecia bem o seu senhor e a quem obedecia. Não só conhecia, mas obedecia. O mordomo de Cristo precisa conhecer bem o seu senhor, a quem deve obedecer para que seja aprovado no exercício da mordomia, para ser aprovado uma mordomia fiel perante o seu senhor. Eliezer tem raízes hebraicas, o nome dele significa Deus é minha ajuda. Não é um bom título para uma pessoa que serve ao Senhor? Deus vai me ajudar a ser um servo fiel. E Deus ajudava o Eliezer. Eu não me chamo Eliezer, mas Deus me ajuda. Você não se chama Eliezer, mas Deus te ajuda. Então, todo servo precisa da ajuda de Deus. O próprio nome do Eliezer era de uma pessoa dependente da ajuda de Deus. Assim, o significado bíblico de Eliezer tem esse sentido que acabamos de falar. Então, figuras proféticas. É tão fiel o Eliezer que entrou nas figuras proféticas. Abraão, símbolo de Deus Pai. Isaque, Deus Filho, Jesus. Eliezer, o mordomo, símbolo do Espírito Santo. E a Rebeca, a noiva, a igreja. Então, foi tão fiel esse mordomo que entrou para figuras proféticas que nós estudamos e sabemos que está aí uma grande profecia e nós sabemos disso até hoje. Ele deixou as marcas de um mordomo. E você tem deixado marcas de um mordomo fiel? E eu tenho deixado marcas de um mordomo fiel? Fica essa pergunta para nós. Mateus 25, 21 está escrito assim: e o seu senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Quem não quer entrar no gozo do teu Senhor, nas bênçãos materiais e na vida eterna celestial? Todos nós queremos, mas ele diz, seja fiel, que você vai entrar no gozo do Senhor, vai ser aprovado pelo Senhor. Então, muito bem, servo bom e fiel. Isso no dia de receber o galardão, cada um de nós recebendo o galardão, então, servo bom e fiel. 3.3 e já encerrando, administrando com honestidade, sendo honesto, sendo fiel, sendo íntegro. Como mordomo, o cristão é aprovado ou não? Deus vai analisar, conforme a maneira como administra os bens que lhes são confiados pelo Senhor. Confiados pelo Senhor, tudo pertence ao Senhor. Lucas 12, 15. E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui, porque o que possuímos pertence a Deus. A avareza é exatamente o amor ao dinheiro, às coisas materiais, mas administrar tudo com sabedoria para a honra e glória do nome do Senhor. E aí? Deus confiaria as chaves do reino para você? Deus confiaria as chaves do reino para mim?
Quando uma pessoa confia a chave de uma casa, ou de um automóvel, ou de uma empresa, é confiança. E Deus tem nos dado da parte dele, para nós administrar com fidelidade. Assim, estilo de vida que agrada a Deus. Então, ser um cristão fiel não é só adorar, cantar, pregar, mas é o estilo de vida. É pessoa fiel por estilo de vida. Resolveu adorar a Deus no estilo de vida. Em um mundo materialista que estamos vivendo agora, a Bíblia nos ensina a viver um estilo de vida diferente. Nós estamos na contramão do mundo, que agrada a Deus. Então, o mundo materialista, e nós estamos caminhando em direção ao reino de Deus. Onde a mordomia não é honesta, não existe graça divina. Se não tiver honestidade, como é que a graça de Deus vai ser derramada ali? A graça de Deus se derrama onde há honestidade. Salmo 112. Bem irá ao homem que se compadece e empresta, disporá as suas coisas com juízo. Tudo que ele faz pode ser analisado que está correto diante do Senhor. Olha que provérbio bonito. A Bíblia enfatiza repetidamente, que a mordomia cristã envolve a vida integral do cristão. A nossa vida, ela está cercada de várias facetas, de vários ângulos, e Deus quer que nós tenhamos uma vida fiel, integral em todas as áreas. E é isso que nós vamos à igreja, buscamos aprender, estamos nessa escola bíblica dominical, buscando uma vida integral que agrada ao Senhor. Fidelidade ao Senhor. Não vou ser fiel só, tudo que eu for fiel para com o próximo, nos meus negócios, nos meus afazeres, eu vou saber que primeiramente eu estou sendo fiel a Deus, e sendo fiel ao próximo, à minha comunidade. Encerrando a nossa querida Escola Bíblica Dominical, nós podemos lembrar que estudamos no tópico 1 o princípio da mordomia. Esse princípio aqui dá a ideia, a norma da mordomia. O que é que rege a mordomia? E o que nós aprendemos no tópico 1? A expressão mordomia cristã refere-se à gestão dos bens que nos são dados por Deus. Mordomia cristã, administrar as coisas de Deus. Tópico 2 nós estudamos um pai zeloso. Zeloso no sentido de quer tudo certinho. É nesse sentido que Deus é zeloso, tá? Todas as coisas pertencem a Deus, que nos oferece, são muitas bênçãos. Deus, tudo pertence a Ele, Ele nos oferece muitas bênçãos sendo fiéis. Tópico 3 nós estudamos, sejamos mordomos fiéis. Aí um grande convite, sejamos mordomos fiéis. Então aprendemos, para cuidar das coisas que recebemos de Deus, é preciso cultivar o caráter íntegro, integridade. Para com Deus, aí eu posso cuidar das coisas de Deus, sendo fiel no mínimo para que Ele nos confie coisas maiores. Conclusão final. Devido à responsabilidade no exercício da mordomia cristã, à certeza de futura prestação de contas e às qualidades que se exigem de um mordomo, devemos buscar sabedoria e habilidade no Senhor e na sua palavra. Deus nos capacita e a palavra também nos orienta e o Espírito Santo está agindo continuamente. Além da indispensável capacitação do Espírito Santo, para que em tudo Deus seja por nós glorificado. Ouço a voz de Deus, leio a palavra, sinto a presença do Espírito Santo me instruindo e Deus será glorificado. Então, a nossa responsabilidade como mordomos de Deus, administrar segundo a Bíblia Sagrada, administrar conforme segundo a Bíblia Sagrada. Mordomo eficaz, é tudo isso que nós queremos ser, um mordomo eficiente, colocando a Deus em primeiro lugar. Aí nós seremos mordomos eficientes. As bênçãos para o servo fiel. Vimos que o servo infiel, ele é julgado e Deus perde conta, mas o servo fiel, as bênçãos para o servo fiel. Tudo isso porque a Jesus, a Ele, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Sendo mordomos fiéis, nós estamos
dando a Jesus, a Ele, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Deus abençoe a todos, no nome precioso de Jesus.